Olá, crianças. Hoje a nossa matemática vai ser a correção, da atividade. Muitos de vocês enviaram para mim, enviaram no grupo, a questão da atividade que foi para casa, que foi a construção de figuras geométricas com palitos, que foi para casa, que vocês ficaram de fazer e postar no grupo. Eu vi de alguns, tá? Os outros que ainda não fizeram, podem fazer e tá postando lá para que eu possa olhar, tá? A atividade de vocês feita, que era para fazer um triângulo, e um quadrilátero com 6 palitos cada um. Depois eu iria fazer com 8 palitos, eu ia representar um pentágono. Por último, eu faria com 7 palitos um hexágono, tá? E o tangram, a questão do tangram também. Aí eu iria responder, Eu iria responder a quantidade aqui de triângulos, tá? Para que a gente pudesse estar fazendo essa correção. Muitos fizeram, outros não fizeram, tá? Então era simples, eu ia utilizar, uns fizeram, observei alguns triângulos, mas não fizeram como ele pediu. Ele pediu que você utilizasse 6 palitos, crianças. Então eu ia utilizar 2 palitos numa parte, 2 na outra e embaixo na base mais 2. Eu estava utilizando os 6 palitos, tá? Teve gente que usou só 1, 2, 3, 1, 2, 3 palitos. E os outros 3? Ele pede que você represente com 6 palitos, tá? O triângulo e o quadrilátero. Então eu iria usar, não necessariamente precisava ser um quadrado, gente? O quadrilátero, ele tem 4 lados, nós sabemos. Então eu ia fazer, Olha aí, ó, eu iria fazer assim, tá? O triângulo, vocês estão vendo aí o triângulo com 6 palitos. O quadrilátero, ele fez um retângulo, tá? Porque o retângulo também ele tem 4 lados, tá? Se você conferir, ele tem 4 lados. Ele fez a letra B, ele pedia 8 palitos, representando um pentágono, tá bem aí, ó? Pentágono, ele tem que ter 5 lados. E a letra C, ele pedia que eu representasse com 7 palitos um hexágono, e foi o que foi representado, tá bom? Aí aqui ele pedia que a gente destacasse as peças do tangram, tá? Aqui, ó, o tangram, que foi pedido para vocês destacarem e responderem a atividade. Ele pergunta aqui, a quantos triângulos, tá? Eu iria responder, quantos triângulos tem? Ou seja, tem 5, na letra A, 5 triângulos. Na letra B, eu tenho 2 quadriláteros. A letra C, ele pergunta que figuras têm ao menos um ângulo reto. Quais são essas figuras? Os triângulos, Nós temos os triângulos e o quadrado. Tá certo? A letra D, ele pergunta qual figura tem ao menos um ângulo obtuso. É a figura 1, tá? E a letra E, ele pergunta, ele mostra, o que os meninos fizeram e pede que você faça outros exemplos de figuras, tá? Tá bem aqui, ó, exemplos de figuras, de polígonos que vocês também podem estar fazendo com o tangram de vocês, tá? Então, ele deixou bem aí esses modelos para você se inspirar também e montar outros polígonos, tá certo? Nós vamos passar para o joguinho, que eu deixei o joguinho para vocês fazerem. Hoje de manhã eu fiquei muito feliz, o pai do José Ricardo me falou que jogou com ele, a Gabi disse que jogou com o pai dela também, tá? Que ambos gostaram muito do joguinho. Que legal, gente, isso aí é um momento família também, um momento em que eu vou interagir com o papai, com a mamãe, com meu irmão, vou estar interagindo com uma atividade minha, uma atividade de classe que eu posso estar interagindo em casa, tá bom? Eu fico feliz por terem gostado do joguinho, tá? Aí ele diz aqui, ó,
Em que figura você colocaria o seu marcador, tá? Vamos colocar nessa bem daqui, tá certo? Aí depois de jogar a quantas figuras geométricas, ele pede que vocês respondam como se fosse um questionário, tá? Sobre o jogo. Ele pergunta quantas figuras geométricas planas eu represento no tabuleiro, estão representadas lá no tabuleiro, ou seja, quantas figuras geométricas existem no tabuleiro que vocês brincaram. São 18, tá? 18 planas e 12 não planas. A segunda, ele pergunta qual figura geométrica representada é a vista superior de um cubo. É um quadrado. É como se eu estivesse olhando de cima o cubo. E que figura eu estou vendo? Tá? Eu estou vendo um quadrado. E qual figura representa a base de um cilindro? É um círculo. Tá? É um círculo. A terceira questão, ele diz, o retângulo ele foi descrito com uma cédula de dinheiro, né? A descrição que foi feita da carta foi uma cédula de dinheiro. Se parece comigo. Descreva o retângulo de outra forma. Aí você pode botar. Teve gente que disse caixa de sapato. Tá? A caixa de sapato, ela parece um retângulo? Parece, tá? A superfície da cédula, criança, a cédula do dinheiro, porque ela é um objeto que possui a espessura, né, menor, ou seja, menor que a sua espessura, ela também poderia ser considerada, foi o que eu falei para vocês, ela parece quem? Um retângulo, o retângulo ele parece um paralelepípedo também, tá? O retângulo ele tem 4 lados, não são 4 lados iguais, ele tem 4 lados, tá? Ele é um retângulo, ele tem 4 lados. O retângulo ele parece com uma cédula de dinheiro? Parece. A caixa de sapato, se for um retângulo, parece, né? Se for um quadrado, não se parece com a cédula de dinheiro, tá bom? A outra questão, a quarta questão, ela diz assim, que figuras geométricas são necessárias para montar um modelo de um prisma, tá? Então, quais são essas figuras? De base pentagonal. São 2 pentágonos, certo? E 5 retângulos, tá? Eu vou precisar de 2 pentágonos e 5 retângulos, tá certo? E a última questão, ele pedia para que a gente observasse, né, a situação do jogo a seguir. Em que uma criança escolheu a figura indicada. Ela mostra lá na figura, aí no livro, ela mostra a figura que a criança escolheu, tá? Então, ela está mostrando que é um triângulo. É um triângulo? Não, é tipo um cone, né? Qual é o nome dessa figura? Então, eu vou responder, tá? Observe um tabuleiro para visualizar melhor a figura que a menina está colocando a interrogação em cima, tá? Depois você responde. Então, qual é a figura? É um cone, como se fosse um chapeuzinho, aqueles de aniversário. Essa é a figura que a menina está colocando a interrogação em cima, tá? Então, ele pede só para que você diga o nome dessa figura. A figura é um cone. Pronto. Respondi, tá certo? Então, como foi falado para vocês, as disciplinas que nós já terminamos, nós vamos encaixar a matemática e o português, tá? Essas disciplinas que nós já terminamos, ciências, principalmente ciências, que já respondemos o que tínhamos que responder, já corrigimos, nós vamos estar entrando com a matemática, para dar uma continuidade ao nosso conteúdo, tá? Então, até amanhã.